Oi pessoal, tudo bem? Eu queria falar hoje com vocês sobre crise de autoridade. Estamos vivendo um quadro terrível, não é? A situação é crítica na economia, os indicadores não são muito positivos como gostaríamos que fossem, a situação financeira das famílias também se agrava, o desemprego aumentou. Nós estamos entrando no ano 2017 com muita insegurança, não sabemos o que pode acontecer. E para complicar, começa-se a se insuflar na política caminhos radicais. Tem gente que defende a volta dos militares, portanto, uma intervenção, uma ruptura no processo democrático, que seria muito difícil de sair dele, porque é fácil você até apoiar isso, e isso até acontecer, mas depois é muito difícil você sair, como nós mesmos vivemos isso em história recente. Então a intervenção militar não seria o melhor caminho. Tem gente que acha que o radicalismo pela esquerda que é a grande saída, um governo mais voltado ao proletariado, coisas dessa ordem, mas isso também não é uma solução que pode se imaginar suave, tranquila, ela traz traumas, é muito difícil. Então não tem muito jeito, a gente tem que achar um caminho de serenidade, de equilíbrio, mais de centro, vamos dizer assim, para sair da crise com união, com um esforço nacional. O problema é que há uma quebra de autoridade. Então nós não temos, por exemplo, um governante que lidere isso, que é o caso do presidente Temer. O presidente Temer, a cada dia, ele perde mais credibilidade. Agora há pouco mesmo, ele escolheu o deputado Antônio Baçaí para ser o coordenador das ações do governo junto ao Congresso Nacional, no lugar de Gedel Vieira Lima. Mas o Centrão, a própria base aliada do presidente, rejeitou. O presidente vai e volta atrás. Não é um sinal de maturidade do presidente, é um sinal de fraqueza. Por que não se pensou direito todas as consequências antes de se anunciar um nome? Há pouquíssimo tempo, o ministro da Cultura denuncia que Gedel Vieira Lima está tratando de assuntos privados, utilizando-se da sua condição de secretário especial e de ministro, junto a ele, pressionando, e ele fala ao seu superior, que é o presidente Temer. Ao invés do presidente ficar a favor da honestidade, da correção do seu ministro da Cultura, ele simplesmente apoia o outro lado e traz para dentro do Palácio do Planalto, coloca no seu colo um gravíssimo problema e mais desgaste para o presidente. No Rio de Janeiro, um policial, ou não, mais de um policial, integrante da tropa de choque, simplesmente não aceita fazer ali o seu ofício, o seu trabalho, e quebrando a hierarquia, ele abandona o posto e adere ao movimento dos servidores que estavam reivindicando muito justamente os seus salários, pagamento em dia e contra o pacote de medidas e austeridade que os servidores entendem que é um pacote discricionário. Então a reivindicação dos servidores, ela era e é legítima, mas a atitude do policial, quando ele quebra aquela hierarquia, é grave. Um outro policial, num outro dia, numa outra manifestação, numa situação mais ou menos semelhante, atira de dentro da delegacia, de dentro da igreja católica contra os manifestantes. E a polícia militar depois pede desculpas à arquidiocese, que acaba aceitando essas desculpas. Mas essa quebra de autoridade, de hierarquia, fica meio que por ali. No Rio de Janeiro, os policiais militares raramente se encontram em grupo para as preleções, para uma ordem unida, para a fala do seu comandante. Eles simplesmente chegam, pegam seus uniformes, vão trabalhar, voltam e vão embora como se fosse um servidor como outro qualquer, como sabemos que não são. E os policiais estão morrendo também. Então há uma atitude coletiva de desrespeito às leis. O presidente do Senado, Renan Calheiros, fez isso por um dia, submetendo o Supremo a uma situação vexatória, porque ele recebeu uma ordem, ele não quis assinar a ordem, mas a ordem foi enviada até ele pelo oficial de justiça para que ele fosse destituído da sua condição de presidente do Senado, até se analisar o mérito pelo pleno, e ele simplesmente desobedeceu. E ficou por isso mesmo. No dia seguinte, o Supremo volta atrás e deixa o país num quadro de perplexidade. Há uma quebra de autoridade. Se ao mesmo tempo achamos que o caminho não é nem uma intervenção militar, nem uma atitude mais radical pela extrema esquerda, nós temos que entender também que a restauração dessa autoridade faz parte imprescindível para o país sair da crise. Porque se nós continuarmos com insubordinações de toda a ordem nas polícias militares, nas assembleias legislativas, nos governos estaduais, no poder central, simplesmente nós estamos apostando num quadro de maior insegurança, onde tudo pode acontecer. O problema é que o presidente da República, Michel Temer, está perdendo a cada dia condições de liderar esse processo. Na verdade, desde quando ele assumiu e não fez um chamamento para a União Nacional, ele também trouxe um outro problema muito maior para o seu colo, para a sua cadeira, para dentro do Palácio do Planalto. Quanto tempo mais será que ele resistirá?